Soluções. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o professor de Direito e ex-advogado-geral do Estado de Minas Gerais, Onofre Batista Júnior. Doutor Onofre, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super e ao Café com Política, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, é um prazer estar aqui. Bom, doutor Onofre, para a gente começar, o senhor é um dos organizadores de um livro que está sendo lançado aí pela Assembleia Legislativa, que trata especificamente da questão da Lei Candir, que é um assunto muito caro a Minas Gerais, do Pacto Federativo, né? E de questões ligadas ao setor financeiro do Estado e em meio a esse cenário de crise que a gente tem vivido aí. A primeira pergunta para o senhor é a seguinte: esse livro, ele aponta soluções ou a gente ainda está longe de encontrar soluções? Ele talvez aponte a única solução cabível e viável. Na realidade, todos os estados estão passando pelo mesmo problema. Essa quebra generalizada de todos os estados deixa muito evidente que não é nenhuma gestão, não é eficiência de nenhum governador no passado e no presente, né, que são determinantes para essa quebradeira econômica dos estados, mas é uma questão estrutural, é uma questão do federalismo brasileiro. A União fica com 68% do bolo arrecadatório do país e os estados, eles ficam com educação, saúde, segurança, sistema prisional, PM. Então você imagina que os grandes gastos, o grande atendimento da população fica na conta dos estados e a receita não fica. E isso gerou essa quebradeira generalizada dos estados e essa crise na educação, na saúde e na segurança que o país vive. Então, na realidade, essa questão da Lei Candir, ela demonstra que Minas Gerais foi atingida de uma forma muito mais violenta do que os outros estados, por ser um estado exportador de commodity, e retiraram o tributo disso, né, na Lei Candir. Agora você imagina, se o que você vende, o que você tem é minério e café, e isso não é tributado, que riqueza então será tributada? O que resta para Minas Gerais? Então é essa questão que fica demonstrada a exaustão, a meu ver, no livro, e é por essa razão que Minas Gerais está novamente retomando, e eu parabenizo o presidente da Assembleia Legislativa, é muita coragem, né, de enxergar o real problema de Minas Gerais e protagonizar novamente essa luta para que se corrija o desequilíbrio. Doutor Onofre, o senhor fala que essa não é um problema de governos passados ou do atual governo. O senhor foi advogado-geral do governo do Pimentel. O senhor não concorda, então, que essa dívida herdada pelo Estado, pela situação financeira que o Estado se encontra hoje, não é uma dívida já do governo passado? Essa dívida, ela é uma dívida causada por essa disfunção. O Estado gasta necessariamente muito mais do que ele arrecada. Você imagina, o que se matou em Minas Gerais é a fonte de receita. Imagina que o minério não rende nada para Minas Gerais em termos tributários. Imagina que o café não rende nada. E pior, imagina que tudo isso gerou um grande processo de desindustrialização do Estado. Minas, por exemplo, tinha uma indústria guzeira, uma indústria siderúrgica e uma tentativa de indústria automobilística. Na medida em que houve a desoneração do minério, o minério passou a ser todo exportado e hoje a gente recebe da China tudo. Ou seja, essa cadeia produtiva que gera empregos e receita foi quebrada. Então, estruturalmente o Estado foi quebrado. O que eu digo é o seguinte: os governos, e não é Minas Gerais, são todos, não conseguem manter o Estado funcionando com esse mecanismo estrutural arrebentado. Então, se gera dívida ou se não gera dívida, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é determinante o papel do governante nessa questão. É uma questão estrutural. Pode ser qualquer governador, só está dizendo isso. Vai entrar governador, sair governador e a gente vai continuar na bancarrota. Governador que entra, governador que sai, vai tentar acordo para pagar uma dívida que passou de 100 bilhões de reais, que já foi contraída por causa do desequilíbrio, os juros são altos, vem em cima, não tem receita, entra um, sai outro, a questão será rigorosamente a mesma. E aí eu pergunto para o senhor,
nós precisamos então de um novo pacto federativo. E o senhor no começo da entrevista dizia que hoje quase 70% dos recursos arrecadados ficam nas mãos da União. Na visão de quem estuda o assunto, que é o caso do senhor, o que seria ideal para esse novo pacto federativo? Quanto deveria ficar, por exemplo, nas mãos dos estados, que é quem muitas vezes acaba prestando o serviço público, como o senhor destacava? Olha, eu tenho a impressão que esse desequilíbrio está passando hoje por algo acima de 10% de vinda para os estados e retirada da União. Porque você imagina o que fica com a União, a não ser pagamento de serviço da dívida e uma burocracia federal adjacente, porque as atividades finalísticas básicas, educação, saúde e segurança, estão com os estados. Então o senhor acha que deveria passar talvez de os atuais 68% para 58% nas mãos da União seria o suficiente, por exemplo? Não, a questão é muito pior. Imagina que a dívida do Estado até 97 era de 100 bilhões de reais. Isso corrigido pela Selic capitalizada. Imagina você que só as perdas da Lei Candir, só o que nós perdemos por não ter tributado exportação de commodities, que estava previsto na Constituição de 88, passa por essa mesma Selic capitalizada de 150 bilhões. Como que você convive com um desequilíbrio desse? O único produto que você vende foi tirado. Ele não é tributado. Por outro lado, você continua tendo que pagar uma dívida gerada por essa insuficiência de caixa. A primeira coisa que se faz numa situação dessa é limpar essa questão, porque essa dívida que eu digo é com a União. Ela é com a União. Você fala, é a primeira vez que um desequilíbrio desse acontece? Não. O governo Vargas teve o mesmo problema e perdoou a dívida dos estados. No regime militar, isso aconteceu também, esse desequilíbrio. O Brasil tem um modelo federal que vai centralizando na União cada vez mais o poder. Cada vez mais vai centralizando. Chega uma hora que isso precisa de romper. Isso não precisa de compensar a dívida e depois reestruturar as finanças dos estados pouco a pouco. Isso vai fazendo em movimento lento, não é de uma vez, nem de uma vez por todas, senão você acaba quebrando todo o modelo. Mas essa tendência centrípeta, ela tem que ser alterada, senão nós não vamos ter democracia. Você acha que se os estados estivessem em condições de prestar bem o serviço deles, com autonomia, como nos Estados Unidos, como na Alemanha, né, como nos Länder alemão, nós íamos estar tão preocupados assim com quem seria o presidente da República? Com certeza não. E é perto do cidadão, não é, que o estado fica, porque os municípios são pequenos, eles não conseguem reproduzir uma política forte. Doutor Onofre, quais seriam as medidas de urgência que o governador Romeu Zema teria que tomar, então, para tentar pelo menos começar a reverter a situação do estado de Minas Gerais? Não, todos os governadores apoiam essa questão da Candir. Agora é uma luta muito difícil. Não é? É uma luta muito difícil, porque veja bem, o estado do Pará entrou com a DO 25 e ganhou por unanimidade. Nós entramos como amicus curiae nessa ação e lutamos ao lado do Pará e ganhamos por 11-0. A omissão da União em compensar essas perdas da Lei Candir. Isso voltou para o Congresso para que legislasse e até hoje não legislou, embora exista um projeto aprovado. O projeto de lei foi aprovado do deputado Priante, do senador Wellington, foi aprovado por unanimidade também na comissão, só que não foi colocado em pauta. Essa é a briga, por exemplo, do senador Anastasia, que coloca em pauta, do deputado federal Reginaldo, de vários, todos os que participaram em algum momento disso, lutam para que seja colocado em pauta, votado, para que exista essa compensação. E olha, essa lei 159, esse plano de recuperação fiscal, ele é o quê? Uma carência de 3 anos no pagamento da dívida. O que nós estamos falando da Lei Candir? Ela paga a dívida se houver uma compensação. Não é adiar, é apagar o que é devido.
É aquilo que é justo para o Estado. Aliás, a gente está falando dessa questão de pacto federativo, de Lei Candir, para confirmar aqui o nome até desse livro que está sendo lançado aí pela Assembleia, que tem como organizadores o Dr. Onofre Batista Júnior, que é o nosso entrevistado de hoje, o deputado Sávio Souza Cruz, desonerações de ICMS, Lei Candir e o pacto federativo. E olha, às vezes esse assunto pode parecer distante para você, cidadão que está nos acompanhando, mas não é não. Isso aí diz respeito diretamente à prestação de serviço que o Estado está fazendo para você ou deixando de fazer muitas vezes porque está sem dinheiro. E nas palavras do Dr. Onofre, o Estado está devendo aí algo em torno de a União está devendo ao Estado algo em torno de 150 bilhões de reais só nessa história de desonerar o ICMS das commodities, é o caso do minério de ferro, do café que é exportado em Minas Gerais. Dr. Onofre, a gente está chegando já na reta final da entrevista, mas antes a gente tem o bate-pronto, que é um momento em que a gente vai fazer aqui perguntas objetivas e respostas objetivas para o senhor, combinado? Ok. No Café com Política, hora do bate-pronto. Vamos lá, Thalita. Lei Candir. Uma necessidade. Novo pacto federativo. Uma questão constitucional inderrogável. Situação financeira de Minas Gerais. Catastrófica. Governo Pimentel, do qual o senhor participou. Tentou. Início do governo Zema. Seguindo na tentativa. Experiência como advogado-geral do Estado. Muita luta. Conversamos com o professor de Direito e ex-advogado-geral do Estado de Minas Gerais, Onofre Batista Júnior. Muito obrigada pela entrevista do senhor. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer.